Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma tarefa, agora a tarefa 35, falando sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá joia? Vamos lá. Na primeira questão, né, assim, observe a figura e indique o que se pede. Então nós temos vários ângulos aí, né? E a letra A, ele pede para que a gente desenhe dois pares de ângulos consecutivos. Bom, consecutivos, vamos dizer assim, onde termina um, começa o outro ângulo. Então, tem várias opções aí. Eu vou colocar duas delas aqui, ó. Então, como ele pede dois pares de ângulos, então eu vou pôr o primeiro parzinho, né, ó. Vou até colocar aqui, ó, primeiro parzinho. O primeiro parzinho seria, por exemplo, D, O, P. DOP. E quem mais? E P, O, C. Esse é um parzinho. O segundo parzinho, que ele quer dois, né? Ó, segundo parzinho. Vou fazer um outro aqui, ó. N, vou colocar o N, ó. N, O, OB de bola. E o outro que vai fazer parzinho com ele vai ser B, O, a origem, ó, M de Maria. Repara uma coisa, pessoal. Para ser consecutivo, ele tem que possuir um segmento de reta comum. Por exemplo, no primeiro parzinho, o segmento comum nos dois casos seria o P. No segundo parzinho, o segmento comum é a letra B de bola, é o segmento B de bola, tá bom? O segmento não, a semi-reta, tá joia? Então, tá joia, vamos lá. Agora no exercício B, ele quer dois pares de ângulos adjacentes. Pessoal, os pares de ângulos adjacentes, você tem que prestar atenção no seguinte. Ele não pode possuir pontos internos comuns. Ou seja, veja bem, se eu tenho um ângulo desse tipo aqui, ó, vou fazer aqui do lado, ó. Ó, vou fazer aqui. Então, eu tenho o A, B, C. Tá? Só para explicar o que seriam os adjacentes. Eu vou colocar aqui, ó. Se eu tenho esse ângulo aqui, e depois eu tenho esse ângulo aqui, ó. Então eu tenho que o ângulo, vamos dizer assim, o ângulo A, vou colocar aqui em cima, A, O, B e B, O, C, eles são adjacentes. Agora observe uma coisa, vou desenhar uma outra figura aqui, ó. Esse é o A, B, C. E aqui é o O. Agora observa esse que eu vou fazer agora. Vou fazer um ângulo aqui, né? Vou trocar aqui a cor da canetinha aqui. E vou fazer um outro ângulo aqui, ó. Repara que nesse caso agora, o ângulo, o ângulo AOB, ele está dentro
do ângulo AOC. Por ele estar dentro do ângulo AOC, ele possui pontos comuns, né? Então, ó, esse ângulo preto aqui, junto com o azulzinho, e o preto está dentro do azul. Então, por ele possuir pontos comuns, ele não é considerado adjacente, tá joia? Então, analisando, voltando aqui na nossa figura, né? Nós temos aqui, por exemplo, dois pares de ângulos adjacentes. Os mesmos que eu coloquei aqui em cima como consecutivos, por exemplo, eles podem ser considerados como ângulos adjacentes. Então, se você repetir aqui, ó, DOP e POC, ele é um ângulo consecutivo e adjacente ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com NOB e BOM. Só um detalhe, tá, gente? Todo ângulo consecutivo, todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todos os ângulos consecutivos são adjacentes, tá joia? Lembrem disso. Bom, no exercício 2, escreva se são ou não adjacentes aos ângulos indicados nas figuras dadas. Então, o ângulo PQR, vamos achar aqui o PQR. Então, PQR e PQS. Ó, o PQS é esse aqui, ó, PQS, é esse ângulo. Esse ângulo é PQS. Esse outro aqui, ó, PQR. Olha só, o PQR. Olha o que aconteceu com o ângulo PQR. O ângulo PQR tem pontos comuns com o outro, então ele não é adjacente. FDH, olha aqui, ó, esse ponto, ó, FDH e SDN. Ele pede aquele azulzinho e esse roxinho, olha aqui, ó. Esse caso também, ele não é considerado como adjacente, pois eles estão, apesar de eles não estarem, como que eu posso te dizer, eles não estarem um dentro do outro, eles estão separados, né? Existe um vazio aqui no meio entre, por exemplo, tem um ângulo HDN que separa os dois, então eles não possuem um segmento de reta pertencente aos dois casos, aos dois ângulos, então ele não pode ser considerado. Então, não é adjacente. O outro é o RQS. Então, vou colocar ali, ó. Vou fazer ali, vou fazer de verdinho agora. É esse ângulo aqui, ó, RQS, que é esse ângulo, tá? RQS. E o outro ângulo é o RQP. RQP. Então, outro ângulo, vou fazer aqui de cinza. É esse ângulo aqui, ó. RQP, ó. O que aconteceu nesse caso também? O ângulo RQP, o ângulo RQS está dentro do ângulo RQP, então ele também não é adjacente. O último, nesse caso aqui desse exercício 2, ele pede o ângulo FDH. FDH, que é esse azulzinho aqui, ó, esse azul que nós já fizemos aqui, FDH, esse azul. E o ângulo HDN. O ângulo HDN é esse verdinho aqui, ó, que eu estou fazendo.
Então esse ângulo azulzinho com o verdinho, eles são adjacentes. Então, sim. Tá bom? Vamos para o próximo. O exercício 3. A soma das medidas de dois ângulos adjacentes é igual a 120. Sabendo que a medida de um é o triplo da medida do outro, determine as medidas desse ângulo. Então, veja bem. Quando ele fala que é o triplo, então um dos ângulos eu vou chamar ele de x. Se um deles é x, o outro é o triplo, então o outro vai ser 3x. E como eles são adjacentes, e se eu somar esses ângulos, eles têm que dar o quê? 120 graus. Ele quer que você determine a medida desses ângulos. Então, veja bem, eu tenho um ângulo. Um desses ângulos vale x. O outro ângulo vale 3x. A soma desses dois ângulos é 120 graus. Então, vamos resolver aqui. Então, resolvendo, eu tenho que 4x é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 4. X é igual a 30. Nesse caso, 30 graus. Então, esse valor aqui vale 30 graus. Esse outro vale 3x, ou seja, vale 90 graus. Tá aí a medida de cada um dos ângulos, tá bom? Exercício 4. Observe a figura abaixo e determine. Tá? Dois ângulos adjacentes ao ângulo AOB. Então, o ângulo AOB está aqui, ó. Esse daqui, vou fazer pequenininho aqui, ó. AOB, está aqui, ó. Ele quer dois ângulos. Então, o BOC, né, que está acima, é um deles, BOC. E o outro deles pode ser considerado esse outro que está logo abaixo, AOF. Então, qualquer um deles, se você pegar, é adjacente ao ângulo AOB. Na letra B, ele quer dois ângulos adjacentes ao ângulo COD. Então, o ângulo COD, e esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, adjacente, eu posso pegar esse do lado direito, que é o ângulo BOC. E posso pegar o que está do lado esquerdo, lá, DOE. Na letra C, ele quer dois ângulos adjacentes ao ângulo EOF. Então, o ângulo EOF é esse daqui, ó. EOF, ó. Esse daqui. Então, ao EOF tem o AFO e tem o EOD. Então, todos eles são parzinhos aí. Letra D. Ele quer dois ângulos adjacentes ao ângulo FOA. FOA, esse vermelhinho aqui, ó. Esse daqui, ó, FOA. Então, nós temos aí o BOA e nós temos
FOE. E, por último, nesse exercício 4, vamos pegar aqui outra cor, ele tem dois ângulos consecutivos a um ângulo AOB. Consecutivos, tá, gente? Agora, onde termina um, começa o outro, tá? Eu posso pegar os mesmos que eu peguei lá em cima, ó, que lembra que todo ângulo adjacente é consecutivo. Então, se eu considerei a letra A, que é o ângulo AOB lá em cima, que ele pede a mesma coisa aqui embaixo, eu posso considerar eles aqui lá em cima, eu posso considerar aqui embaixo também, ó. BOC, AOF. Não tá aí, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é um exercício que ele pede, né? A soma de dois ângulos adjacentes é igual a 135 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é a metade da medida do outro, menos 39 graus. Então, se você for olhar, vamos pensar o seguinte. Na equaçãozinha que ele pede para montar, ele fala que um dos ângulos, vamos considerá-lo como x. O outro ângulo seria o quê? O que seria o outro ângulo? A soma, né? Então, esse ângulo mais um outro ângulo daria 135 graus. O outro ângulo seria a metade, né? A metade da medida do outro menos 39. Então, o outro vai ser x sobre 2 menos 39. Né? Então, um ângulo é o x, o outro é o x dividido por 2 menos 39. E eu sei que a soma disso tem que dar 135 graus. Tá bom? Então, esse daqui é um ângulo. Ó, esse, vou colocar aqui de cor diferente, aqui uma cor mais clara. Esse é um ângulo. Esse é o outro ângulo. São dois ângulos diferentes, tá bom? E a soma deles dá os 135 graus. Resolvendo isso, nós temos aqui, por exemplo, podemos tirar o mínimo múltiplo comum para resolver, que vai dar 1, que vai dar 1, que vai dar 1, né? Mas antes disso, deixa eu só separar os lados, né, para não ter problema. Então vai ficar x mais x sobre 2 é igual a 135 mais 39, que ele vai trocar de lado. Então aqui vai ficar x mais x sobre 2 é igual a... São 9, tá, gente? Vai ficar 100. Aqui 9 vai dar 4. Vai subir 1, vai dar 7. 174. Agora sim, ó, vai ficar mais fácil. Aí bota 1 aqui como denominador, 1 aqui. Aí você tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui você sabe que vai ser o 2. Aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar 2x. Aqui vai ficar x. E aqui vai ficar 300... Ó, se fosse 170, dá 340. Vai dar 348. Então, nós temos que 3x, na verdade, agora eu posso estar eliminando aqui os denominadores. Eu tenho que 3x é igual a 348. Eu tenho que x é igual a 348 dividido por 3. Tenho que x vai ser
Nesse caso aqui, o x deu 116. 116 graus. Bom, então 116 graus é o primeiro ângulo. O outro ângulo, esse é uma das respostas, né, um dos ângulos. A outra resposta é x sobre 2 menos 39. Então, eu substituindo aqui, vai ficar 116 dividido por 2 menos 39. Então, vai dar 58 menos 39. Que aqui vai dar 19 graus. Então, um dos ângulos, né? Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, tem dois ângulos. Um dos ângulos é de 19 graus. O outro ângulo, né, é de 116 graus. É isso que ele está querendo saber. Ó. Tá bom? Então tá, joia, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.